Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, aqui para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar o senhor Jorge Luiz Andrade da Silva, diretor de Operações e Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB. É isso mesmo, nós vamos falar sobre a prioridade para caminhoneiros autônomos em transportar os produtos da CONAB. E isso acontece, obviamente, através de leilões. E o senhor Jorge Andrade, que é graduado em Ciências Contábeis e Econômicas, que é diretor da CONAB desde 2017, tem marcante atuação no estado de Goiás, onde foi diretor administrativo e financeiro da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Anápolis, secretário especial da Prefeitura Municipal de Gameleira de Goiás, assessor especial do governador do estado de Goiás e diretor executivo da Estratégia Soluções e Participações Empresariais Limitadas, também em Anápolis. O Jorge atuou como assessor da Diretoria Administrativa Financeira de AF e da Diretoria de Abastecimento de IRAP em 2016 da CONAB. Então ele já está na casa há um pouco mais de 2 anos. Ô Jorge, boa noite, obrigado pela tua participação aqui, muito importante. Agradeço a sua disponibilidade de vir de Brasília para nos atender. E já pergunto de imediato, o que é a CONAB e para que ela serve? A CONAB é um instrumento do governo para se regular, basicamente para se regular o preço de produtos no mercado. Esses produtos, o milho, o feijão, o arroz, o trigo e outras commodities. Conforme a necessidade do mercado, entre safra, se for uma super safra ou se for uma safra ruim, existe uma intervenção do governo que é feita através da CONAB, para poder regular preço e dar competitividade ao mercado, ganho ao produtor e condições de compra ao consumidor. E eu asseguro para você, caminhoneiro, que funciona. A CONAB existe já há muito tempo, né? Quantos anos? A CONAB tem 27 anos, mas ela é oriunda da fusão de 3 outras empresas, que foram a CFP, a Cibrazen e a Cobal. Então ela traz um know-how de 75 anos de conhecimento na concepção dela. E a CONAB funciona, sobretudo nessa questão de regulagem de abastecimento, né? Então, como o Jorge disse, se tem uma safra que foi ruim, a CONAB entra para fazer com que o preço do produto não caia muito, prejudicando o agricultor. E por um outro lado, se o preço do produto sobe muito, a CONAB tem os seus estoques, né, e disponibiliza no mercado para regularizar o preço. Isso funciona muito, né, Jorge? Muito, com muita efetividade. Os profissionais da CONAB são profissionais como o Jorge, que tem uma larga experiência tanto na área financeira como na área logística e coloca isso à disposição do governo e da população, por tabela, para que nós não soframos com o preço do feijão, o preço do arroz, enfim, o preço dos produtos que são commodities. Jorge Andrade, nós estamos aqui hoje exclusivamente para esclarecer aos nossos amigos caminhoneiros a dinâmica dos leilões de frete que a CONAB realiza. Isso porque, amigo caminhoneiro, uma das reivindicações colocada pela CNTA, que é a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, e que teve a participação ativa do Norival Almeida Silva, que é presidente da FETRABENS, como você sabe, foi que o estoque da CONAB fosse transportado por caminhoneiros autônomos. O governo entendeu de imediato a importância dessa iniciativa e automaticamente já disponibilizou isso. E a CONAB, então, vem fazendo os leilões, porque, obviamente, é uma empresa do governo, é uma companhia do governo e que precisa licitar, é uma forma de licitação, os leilões, para que os caminhoneiros autônomos se habilitem a transportar esses produtos. E temos ali um quinhão considerável de transporte, né, Jorge? São 30% de todo o frete contratado pela CONAB é destinado aos autônomos. Tivemos ontem, dia 13 de agosto, o 3º leilão, certo? Isso. Você poderia nos contar como funciona a contratação mediante leilão e como foram esses 2 últimos leilões, porque esse 3º ainda está sendo apurado, mas os 2 últimos leilões, como que foram? A modalidade de contratação nossa é através de leilão eletrônico. Nós temos um sistema
que é chamado SEC, Sistema Eletrônico de Compras, onde o preço, nós estipulamos o preço máximo e a partir desse preço o interessado vai através de bolsas, dando os lances a menor e o que atinge o menor valor é o que vai prestar o serviço. Na questão dos caminhoneiros autônomos é diferente essa contratação. Ela não passa por esse processo de contratação pelo Sistema Eletrônico de Compras. Nós fizemos seguindo a medida provisória que foi editada na época da greve dos caminhoneiros, nós estamos cumprindo a determinação da seguinte forma: 30% do montante dos leilões é destinado ao caminhoneiro autônomo. O valor estipulado é o valor da tabela cheia nossa. Então nós temos uma tabela de frete que é atualizada a cada 6 meses e esse valor nós colocamos o valor da tabela cheia. Nos últimos 2 leilões, só teve no primeiro leilão um interessado, mas não teve a documentação hábil para poder executar o serviço. E no segundo leilão não teve nenhum interessado. Tá. E, consequentemente, nós transferimos... Quantos interessados? Só um interessado no primeiro leilão. Mas não foi habilitado? Não foi habilitado porque faltou documento. Faltou documento na comprovação da documentação dele. Tá. Ô Jorge, a Conab se preocupou em entender o porquê que no segundo leilão, por exemplo, não houve nenhum interessado? Nós entramos em contato com alguns sindicatos e associações e o que nos disseram foi o seguinte: tudo é muito novo, tanto para a Conab como para os próprios autônomos. Isso é importante frisar, amigo caminhoneiro. Essa proposta que foi colocada pela CNTA durante a greve como uma reivindicação e que foi imediatamente aceita pelo governo, é novo no Brasil. Nunca nenhuma companhia governamental teve a preocupação de reservar, entre aspas, 30% do seu mercado para atender os caminhoneiros autônomos. Então, como é novo, obviamente tem alguns ajustes. É isso que o Jorge vai nos explicar. Isso. Então, é o seguinte, hoje, na concepção que está a forma de contratação, eu acho que é um pouco dificultoso para o caminhoneiro, porque nós temos algumas regras que são assim, difíceis de ser cumpridas por caminhoneiros autônomos, que são as garantias, que o frete, para ser contratado, o contratante ele tem que oferecer garantias para cumprir o serviço. Então, são 5% do valor do frete, ele tem que fazer um depósito, uma caução desse valor, e outros 5% do valor do produto. Ele tem que fazer mais 5% do valor do produto, outra caução. Que não precisa ser necessariamente dinheiro. Pode ser uma garantia bancária, um seguro de garantia e etc. Muito bem. Depois disso, o caminhoneiro ainda tem que bancar o transporte da origem até o destino. Ele vai pegar, carregar, colocar o óleo diesel, vai se alimentar com o dinheiro próprio até chegar ao destino. E depois disso, de entrega o produto, ainda vai ter uns 15 dias para poder receber o valor. Eu acho que é isso que está colocando um pouco de dificuldade no processo. Então, eu acredito que agora, na revisão da medida provisória para se tornar lei, é possível que lá na Câmara dos Deputados façam-se ajustes para poder se adequar à realidade do autônomo. Jorge, só um minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando Jorge Luiz Andrade da Silva, que é diretor de operações e abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Ô Jorge, eu tenho uma pergunta aqui, mas antes, em virtude da sua resposta, me surgiu uma outra pergunta, que eu acho que pode ser pertinente para o amigo caminhoneiro. Pois não. A NTT, aliás, o governo federal, desde 2010, 2011, eu não me recordo a data, porque eu para a data, e quando você chegar à minha idade você vai entender isso, caminhoneiro, estipulou que todo frete para caminhoneiro autônomo deve ser feito na conta de uma conta frete.
que é utilizado hoje ou o cartão frete, ou a conta corrente, ou a conta poupança do caminhoneiro. E nessa mesma lei, que eu também não me recordo o número, né, que acabou com a carta frete e instituiu a conta frete, né, que o caminhoneiro pode receber ou na conta bancária, conta corrente, ou conta de poupança, ou por vias eletrônicas, que é o cartão frete, né? Estipulou que 50% do frete fosse pago adiantado, né, fora o pedágio. A Conab tem conversado com a NTT para amarrar essas situações? Não. Não, porque as atuações são independentes, né? Sim. A NTT é uma agência reguladora. Sim. E nós, uma companhia que não tem a ver com regulação. Sim. Então, nós nesse quesito aí não houve conversa entre a NTT e Conab. Nos leilões ocorridos, houve participação de sindicatos, associações na organização ou orientação dos caminhoneiros autônomos? Há alguma restrição na participação das entidades que representam a categoria no sentido de orientá-los? Como que a Conab vê isso? Nós tivemos, eu particularmente tive 2 reuniões com associações e sindicatos, por 2 vezes logo no início desse processo de contratação, e as dúvidas que tiveram foram esclarecidas. Eu acredito que não, que eles estão bem cientes de como é que funciona. Eu acredito que o que tem dificuldade é justamente essa parte financeira do processo. Quais são os requisitos para que um caminhoneiro autônomo possa participar do leilão e onde ele pode encontrar informações, que são os editais, né? Há necessidade de cadastro prévio para a participação? Dá uma geral para a gente. Não é necessário cadastro prévio. A documentação toda, quando a gente faz o aviso, quando a gente solta esse processo licitatório, ele já vai para o site. Então lá no site tem toda a documentação que é necessária. O autônomo ele tem que estar vinculado a alguma associação ou cooperativa. Não tem como ele sozinho contratar o frete, tem que ser através de uma associação ou cooperativa. Ela é que vai fazer a contratação e repassar o serviço para os seus associados. Me parece que uma das exigências também, se eu não me engano eu vi isso no edital, é que haja um técnico no carregamento e um técnico na descarga do produto, ou seja, um técnico na origem para acompanhar esse carregamento e um técnico no destino para acompanhar essa descarga do produto. O valor esse profissional, primeiro, ele tem que ser contratado pela cooperativa. Não, esse profissional ele é da companhia, ele é da Conab. Ele é da Conab. Ele é funcionário de carreira da Conab. Tá. Ele é que vai atestar a quantidade e a qualidade do produto que está saindo da origem e chegando ao destino. Então tem uma pessoa para despachar e outra para receber. E os dois vão fazer a mesma conferência. Se o produto que saiu daqui é o mesmo que está chegando lá e se a quantidade que saiu daqui é a mesma que está chegando lá. E existe uma penalização por perda de produto. Sim, se faltar produto, o valor do produto é cobrado do transportador. Tá. O que significa que a carreta precisa estar em dia para que não vaze o produto. Sem dúvida, ela tem que estar em condições de fazer o transporte sem nenhuma perda. Que para o caminhoneiro que transporta carga a granel, ele já está acostumado com isso. Sem dúvida. E quanto a isso, a minha dúvida era a questão do técnico. Esse técnico, então, ele é fornecido pela Ele é da Conab, é funcionário de carreira da Conab. A Conab faz alguma exigência sobre o perfil dos envolvidos, tanto em carregamento quanto nos descarregamentos da carga? Ou seja, precisa ser técnico para realizar o trabalho? O caminhoneiro, ele precisa estar nesse segmento? Não necessariamente. Ô Jorge, esse mecanismo do frete para os caminhoneiros autônomos é algo recente, que foi criado, como nós dissemos inicialmente, pela MP 831 de 2018, que surgiu da reivindicação dos caminhoneiros durante a greve. De que forma a Conab pretende fazer a disseminação desses leilões para que todos sejam atendidos? Bom, a priori nós estamos cumprindo o que diz a medida provisória. Essa medida provisória, com certeza, deve virar lei antes da expiração do prazo dela, que é de 120 dias. Então, eu acredito que no decorrer desse segundo semestre vai ser votada a medida provisória e nela já vai ser incluído algumas alterações, que provavelmente os deputados vão colocar as suas ideias dentro dessa medida provisória, que vão compilar em uma só, onde vai virar a lei. E este é um momento adequado, obviamente, para que os representantes da categoria possam
a acompanhar essa votação da MP na Câmara e no Senado, para que possa orientar os deputados, porque nem todos são afeitos à área, né? Sobre o que é importante ter na MP e o que não é importante ter na MP. Exatamente. Agora é o momento certo para a classe fazer a sua atuação junto aos congressistas. Inclusive, essas mudanças no edital podem surgir dessas Sem dúvida nenhuma. Se a Câmara. lei vinha estipulando como é que tem que ser o edital, nós vamos fazer como está na lei. Por exemplo, hoje essa exigência de 5% do frete e 5% do valor do produto ser Pode ser dado alterado. como garantia pode ser alterado. Pode ser alterado. Jorge, qual o percentual do frete voltado para atender a MP? Haverá demanda para atender todos os caminhoneiros? Ah, sem dúvida. Nós transportamos anualmente em torno de 200 a 250 mil toneladas de milho do Mato Grosso para a região Nordeste. 200 a 250 mil toneladas. Então, existe aí transporte que dá para atender todos os caminhoneiros. 30% disso seria reservado para os autônomos, essa é a proposta. Esse último leilão que ocorreu ontem, que a gente ainda não sabe o resultado, obviamente, foram leiloados 6 mil toneladas, é isso? 6.050 toneladas. Se nós levarmos em consideração, existe o tipo de caminhão obrigatoriamente para fazer esse transporte? Não. Não, na verdade é o seguinte, existe no edital algumas condicionantes, mas, por exemplo, é uma média. O tamanho do caminhão está estipulado que seja, na média, 37 toneladas. Agora, se ele for um pouco inferior ou um pouco maior, isso não interfere, pode ser executado dessa forma. Agora, para o caminhoneiro, quanto maior o caminhão, mais rentabilidade ele vai ter. Nós estamos falando de 37 toneladas para 6 mil toneladas, daria aí mais ou menos umas 200 carretas. 200 carretas. E aí são carretas de 7 eixos. O Jorge Andrade, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu fiquei na dúvida. Eu dei uma lida no edital, vou colocar o óculos aqui, quando vocês chegarem na minha idade vocês vão entender essas coisas. O preço do milho no Mato Grosso está saindo a R$ 278,50 a tonelada, que é 0,2785, né, o quilo, ok? O preço do milho saindo de Piauí, né, sai a R$ 347,75 ou R$ 347,50 a tonelada, né? Esses valores são equiparados à tabela mínima de frete, não? Não tem relação a nossa tabela com a tabela da NTT. Tá. E por que motivo isso? Porque nós já temos dentro das nossas normativas a forma de fazer essa composição de preços. Então, e o nosso preço, hoje, ele está maior do que a tabela da NTT. É por isso que não houve revisão. O nosso preço é maior que a tabela da NTT. Jorge, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando Jorge Luiz Andrade da Silva, que é diretor de operações e abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. No site da CONAB há a informação de que, aspas, para participar do leilão de frete na CONAB é necessário estar associado a uma bolsa de cereais, de mercadorias e ou de futuros. E também é necessário
está cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, público do PAA, cooperativas, associações e demais agentes, SICAM. O autônomo também precisa responder a essas exigências? Não. Essa exigência é só para a transportadora, para a empresa transportadora. Para o autônomo não tem essa exigência, nenhuma delas. Quanto aos leilões, já foram realizados pela Conab e como foi a procura desses últimos 2 leilões? Você estava dizendo que o primeiro teve um interessado que não se habilitou. No primeiro leilão, só teve uma empresa, uma cooperativa, se não me engano, do estado do Pará, que levou a documentação, mas não estava completa, então não teve como se habilitar. E no segundo leilão não teve interessados. Jorge, a Conab, o leilão de frete é válido para todo o território nacional? Como vocês irão operacionalizar a ação voltada aos autônomos? Eu não consegui entender. Porque a logística vai ser a mesma. Ou seja, o transportador autônomo, ele só pode concorrer através de uma cooperativa. Ou associação. Ou associação. Por que ele não pode, pessoa? Por conta do volume, o volume de carga. Se você colocar, como nós acabamos de fazer uma conta aí, são 200 carretas. 200 carretas. Se a gente tiver 200 pessoas independentes para a gente fazer o mesmo procedimento, vai ser complicado. Então é melhor a gente centralizar em uma associação ou cooperativa, vai fazer o pagamento para ela que vai fazer a distribuição do serviço e dos pagamentos para os associados. Então, na verdade, a Conab, mesmo tendo os lotes, né, ela prefere, obviamente, trabalhar com as cooperativas e associações do que individual, porque individual seria uma logística impossível, hercúlea. E mesmo porque a própria medida provisória ela determina que seja através de associação, sindicatos ou cooperativas. Só que o sindicato ele não tem a personalidade jurídica própria para fazer o transporte. O próprio sindicato intermediar o transporte. O próprio sindicato ele tem que participar de uma associação para poder executar o serviço ou cooperativa. A Conab irá disponibilizar algo como um calendário de frete para que o caminhoneiro possa se programar e participar dos leilões? Essa demanda ela acontece conforme a necessidade. Nos estados do Nordeste, onde a demanda pelo produto é maior, que eles não têm a safra suficiente, o que ocorre? É conforme vai vendendo o produto, nós vamos repondo. Então não tem assim uma lógica de se dizer que vai ser tantas toneladas esse mês ou o mês que vem, é conforme a necessidade. Jorge, nós estamos chegando ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e deixamos aqui os microfones abertos, como fazemos tradicionalmente, para que você possa dar o recado final para o caminhoneiro. Tá, obrigado. Eu quero dizer aos amigos caminhoneiros que a Conab está com as portas abertas, está disponível e tem a intenção de poder ajudá-los em tudo que for necessário. Eu já atendi lá por diversas vezes associações, sindicatos, cooperativas, esclarecendo dúvidas, nos colocando à disposição. Eu quero colocar que essa é um desejo do presidente Michel Temer. Ele colocou isso como uma obrigatoriedade, nós temos que cumprir o que foi determinado. Então, da nossa parte, vocês podem contar conosco, nós estamos às ordens à disposição. E é isso aí, amigo caminhoneiro. Como você viu aqui na entrevista com o Jorge Andrade, a sua participação em 30% da carga que a Conab transporta anualmente, que são 250 mil toneladas, é isso, Jorge? Em média. Em média, 250 mil toneladas. Então, 30% disso está direcionado a você. Mas você só consegue participar por intermédio de uma associação ou de uma cooperativa. Então, é importante que você fique atento a isso. Se você participa de uma associação ou cooperativa, é importante que você alerte aos diretores esta nova oportunidade que chega até você em virtude da reivindicação feita pela CNTA e, obviamente, referendada pela FETRABENS, que é a Federação dos Caminhoneiros de Carga em Geral do Estado de São Paulo. Até a próxima terça-feira e muito obrigado pela sua audiência. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo.
Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.